Vamos com Cláudia Costin e Paulo Alcântara. O Conselho Nacional de Educação analisa agora a Base Nacional Comum Curricular apresentada pelo Ministério da Educação em abril de 2017, que deve ser adotado pelas escolas públicas e privadas. Vamos ver. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. A Base Nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do Concede e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo será entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Como a gente está vendo, é um processo bastante longo de discussão que ainda tem a sua fase de homologação, ainda tem mais um tempo que ele vai ficar no Conselho sendo avaliado, né? Quanto tempo, mais ou menos? Até o final do ano, eu acho que já deverá haver um resultado. Em 2019, ele começa a ser aplicado, não é isso? Isso, porque agora já os municípios e estados que estão mais adiantados já estão lendo a base e vendo como que eles transformam essa base num currículo estadual ou num currículo municipal, de forma que você dê unidade e complete, porque como o Paulo colocou corretamente, a base é um pouco diferente dos conteúdos mínimos, porque ela está centrada em desenvolver competências. Havia um problema muito sério com experimentos curriculares no Brasil anteriores, especialmente para o ensino médio, porque se tentava ter um currículo enciclopédico, em que se ensina uma enormidade de coisas, mas não se desenvolve nenhuma competência. A gente começou falando do PISA. O PISA, ele trabalha basicamente com a competência de ler e interpretar textos, coisa que nós trabalhamos muito pouco, porque nós somos um país de não leitores, sequer de elites leitoras, infelizmente. A competência de raciocinar matematicamente e em ciências, especialmente a competência de pensar cientificamente, utilizando conteúdos aprendidos em problemas da vida do planeta ou da vida cotidiana. Nós não temos essas competências. O que nós temos nós sabemos eventualmente a tabela periódica de cor, mas não sabemos como usar isso nos problemas do dia a dia. Exatamente. E para construir competências para o século XXI que está aí, nós vamos ter que mudar a abordagem. A gente está falando de novo da posição central do professor nesse processo. De saída na posição central, mas também estamos falando de novo em algumas coisas que foram abordadas no primeiro bloco. Porque na prática, isso que a Cláudia falou, demonstra que nós somos repetidores, meros repetidores. Ou seja, não existe criatividade na escola. O problema todo é a falta de inovação na educação.
A base curricular, ela não é uma novidade. Há países no mundo inteiro, muitos países, todos os países que desenvolveram a educação e chegaram a bons resultados, eles criaram uma base curricular comum. Muitos, principalmente nas regiões da Ásia, os resultados foram muito mais rápidos no processo de desenvolvimento dos países da Ásia, dos países asiáticos. Na Coreia, em Singapura, em vários outros, os resultados foram excelentes. Eu acho que nós temos que partir rapidamente para a aplicação disso, de forma que nós possamos estar em condições de aplicar em todos os municípios e em todos os estados até 2019. Você disse que é muito tempo, mas nós estamos no meio de 2017. Então nós temos um ano para ter os resultados e começar a aplicar em cada município, em cada estado. E aí a Cláudia falou de um ponto importante, que os estados e municípios já estão trabalhando, alguns já estão trabalhando em como transformar essa base em currículos. O problema é que não pode ser alguns. Tem que ser pois todos. Esse é que é o problema. E essa é a grande discussão, quer dizer, como começar também a trazer mais para a prática, né? Sair da base e começar... Mas aí você tem um outro problema, é que muitos municípios no Brasil ainda não têm seus conselhos municipais de educação. Então, a estrutura hierárquica na burocracia, ela envolve o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E muitos ainda não têm os conselhos municipais de educação. Sim. Não é verdade? É verdade. Esse é um ponto crítico, porque você... qual é o ponto qual é a área de interseção de todas as escolas do município? É o conselho. Porque senão você começa a criar estruturas completamente fora do contexto em uma ou outra escola. Eu acho que uma questão muito importante é como é que você vai fazer com que isso chegue na sala de aula. Então, tão importante quanto pensar os conselhos municipais ou as secretarias estaduais e municipais, vai ser como que governos estaduais, eventualmente em regime de colaboração, mobilizam seus municípios, que às vezes tem uma escola só, ou tem duas escolas. Nós temos um grande número de municípios com poucas escolas. Isso, os governos estaduais, como já tem feito o governo do Ceará, como tem feito o governo de Pernambuco ou do Maranhão, eles podem ser um elemento de ajuda e de coordenação no processo de geração dos currículos locais. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.